E neste período da Quaresma é comum que alguns fiéis se reúnam, geralmente às sextas-feiras, para rezar e meditar a Via Sacra, refletindo sobre o sofrimento de Jesus durante a sua trajetória até o Calvário. Hoje vamos entender um pouco mais sobre a Via Sacra nessa entrevista. E na nossa entrevista de hoje nós vamos entender mais sobre o significado da Via Sacra, que é realizada todas as sextas-feiras durante o período da Quaresma. Para falarmos então sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Padre Iago Aquim. Padre, muito obrigada por nos conceder essa entrevista para falar sobre esse assunto. Eu que agradeço, você, Joyce, a toda a equipe do programa Em Tuas Mãos, por mais esta oportunidade de falar sobre os temas da fé. Então, Padre, eu gostaria que o senhor começasse explicando o que é a Via Sacra. A Via Sacra é um exercício de piedade popular baseada na devoção à paixão de Cristo. Esta devoção à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo é uma das bases deste tempo da Quaresma que nós vivenciamos atualmente, que começou na quarta-feira de cinzas. A Via Sacra, este exercício de piedade, que se baseia na oração, acompanhando os passos de Jesus desde o palácio de Pilatos até a ressurreição, teve origem na peregrinação dos fiéis desde muitos séculos atrás à Terra Santa. E estes fiéis, inspirados por alguns escritos de peregrinos, como os escritos da peregrina Egéria, do peregrino de Bordeaux, escritos no século IV, se motivaram a estar no lugar onde Jesus passou, pregou, realizou milagres e viveu a sua paixão, morte e ressurreição. E por que nós cristãos devemos rezar a Via Sacra durante esse período da Quaresma? A Quaresma é um período de preparação para a Páscoa. Rezando a Via Sacra, fazendo este exercício de piedade popular referente aos passos de Jesus em direção ao Calvário e à ressurreição, nos ajuda a configurar nossa caminhada, os nossos passos aos passos dele. Pois toda a vida cristã é uma caminhada com Jesus e em direção a ele. E uma dimensão muito importante desta caminhada é o sofrimento. O cristão ele deve aprender a conviver com o sofrimento. Jesus assumiu a nossa carne e, consequentemente, toda esta dimensão humana da dor. E ele nos deu um significado novo. E como nós devemos, então, realizar a Via Sacra durante esse período quaresmal? Temos um dia específico e favorável para fazer este exercício, ou essa oração da Via Sacra, que é a sexta-feira. Sexta-feira que na nossa liturgia é o dia dedicado à meditação da paixão e morte de Jesus. Também nós podemos seguir roteiros de Vias Sacras, que são disponíveis em muitos livros católicos. Inclusive, o nosso Regional Nordeste 4 dispõe de um roteiro de Via Sacra totalmente conectado com a campanha da fraternidade. Todos os anos, a CNBB, o Regional Nordeste 4 do nosso Piauí, faz uma Via Sacra conectado com o tema da campanha da fraternidade. Este ano, o tema é a Fraternidade e Fome. Então, rezando a Via Sacra, nós também, além de nos conectarmos com os sofrimentos de Jesus, nós nos conectamos com os sofrimentos dos mais pobres. E este ano estamos refletindo sobre o sofrimento dos que passam fome no Brasil e no mundo inteiro. E como obter a indulgência plenária rezando a Via Sacra? Então, em primeiro lugar, Joyce e os telespectadores, o que é uma indulgência? Indulgência é uma graça concedida por Cristo através da Igreja. E que graça é essa? A remissão, ou seja, o perdão total ou parcial das penas que são devidas pelos pecados cometidos pela pessoa, pelo fiel, que já foram perdoados.
certo? Ou seja, você foi perdoado através do sacramento da confissão, daquele determinado pecado. Mas ficam algumas penas, ou seja, algumas consequências que precisam ser apagadas. Se essas penas, essas consequências do pecado não forem apagadas aqui na terra, são apagadas no purgatório. Então, para que elas sejam apagadas já aqui na terra, a Igreja abre os tesouros da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que são as indulgências. E o fiel católico pode conseguir algumas indulgências realizando alguns exercícios de piedade, como, por exemplo, a via sacra. Rezando a via sacra em estado de graça, você obtém uma indulgência plenária, ou seja, a remissão total, plena, das penas devidas aos pecados perdoados. Mas existem condições, que são 3. Primeira condição, confissão. Segunda, a comunhão eucarística. E a terceira condição, rezar pelo Papa. Pelo menos um Pai Nosso e uma Ave Maria. Então, Padre, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos, em estar falando sobre esse assunto tão importante para a nossa igreja. Eu que agradeço, Joyce, a todo o programa Em Tuas Mãos pela oportunidade e desejo a vocês e a vocês telespectadores uma santa e feliz Quaresma. Vamos caminhar estes 40 dias com Jesus no deserto, passando pela cruz, pelo sofrimento, para que a gente ressuscite com Ele, tenha vida nova.